você encontrar o livro dos Salmos, eu preciso que você deixe marcado o Salmo 69. Eu, num culto devocional, há algumas sextas atrás, eu falei algumas coisas acerca daquilo que nós vamos ouvir hoje. E eu achei muito importante compartilhar essa mensagem com toda a igreja, com todo mundo. Então, eu preciso que você preste muita atenção. Ninguém precisa falar com você agora, exceto, né, essas crianças de colo, embora nós tenhamos escolinha lá em cima, mas não deixa nada te distrair, porque eu vou te falar. É uma coisa muito importante que, embora acredite eu que todos saibam, às vezes nós não damos a devida importância ao assunto. E às vezes, intencionalmente, nós acabamos sendo negligentes, quando deveríamos ser diligentes, no que diz respeito ao zelo com as coisas de Deus. Eu pedi para você abrir no Salmo 69, nós vamos ler, pelo menos a princípio, o versículo de número 9. Está escrito assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Esse salmo é um salmo de Davi, e Davi está falando o quanto o zelo pelas coisas de Deus lhe é importante. E o zelo é empenho aplicado na realização de algo. Zelo é o mesmo que diligência, dedicação, cuidado extremo. Então Davi diz: olha, o zelo pelas tuas coisas mexem comigo, me consomem, me devoram, a ponto de os que te afrontam me deixarem revoltados. Quando você olha, por exemplo, para uma pessoa que é gananciosa, uma pessoa que é avarenta, você percebe que essa pessoa, ela tem planos, motivações, ela tem sonhos, missões, objetivos, e ela vai empregar os seus esforços na busca daquilo que ela deseja. Ok? Se você observar, por exemplo, um torcedor fanático, o cara, ele tem o time do coração, é só um exemplo. Esse camarada, por causa da sua devoção, ele se ofende quando alguém fala mal do time dele, a ponto dele debater, discutir, brigar, ir às vias de fatos de acordo com a sua idolatria, com a intensidade da sua idolatria, porque para ele o dele é o melhor, é o dele que vai ganhar, e por causa deste extremo zelo e cuidado, ele faz loucuras por este time do coração. O que Davi está querendo dizer aqui, e se você observar o contexto, ele fala do seu cansaço, daqueles que o perseguem, ele fala do fato de se sentir um estranho perante aqueles que eram da sua casa, e tudo isso por causa da intensidade, do zelo, da diligência, do cuidado que ele tinha com as coisas de Deus, a ponto dele se sentir ofendido quando alguém fala mal de Deus na frente dele. E eu queria falar algumas coisas com os irmãos acerca deste zelo, deste cuidado, da intensidade naquilo que fazemos para aquele que nos salvou, nos resgatou. Amém, irmãos? Então curva a sua cabeça, feche os olhos por mais um instante. Vamos orar. Querido Pai, nós, por mais uma vez, estamos à disposição do Teu Espírito Santo para que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Todos nós somos chamados por Ti
Todos nós fazemos parte do seu propósito, acredito eu. E o que nós queremos, na verdade, é aprendermos. Te servimos da maneira como te agrada, da maneira que o Senhor quer. Então, abra o nosso coração, Pai. Abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem a tratar conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor, irmãos. O zelo é a forte disposição no fazer. O zelo é um cuidado extremo naquilo que faz. Nós lemos um texto onde Davi fala o quão esse cuidado, esse zelo, essa diligência o consome. Quando nós olhamos para a relação de Deus com os descendentes de Abraão, nos lembramos que o povo estava cativo no Egito. Então Deus se lembra da promessa que havia feito aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e ouve atentamente a aflição dos seus descendentes que estavam em aperto no Egito. Então Deus vai levantar Moisés e dá a ele a ordem de ir adiante do rei do Egito. E lá no capítulo de número 5 do Êxodo, Deus manda Moisés ir adiante de Faraó, dizer a ele que aquele povo deveria sair do Egito e fazer uma festa para Deus no deserto. Oferecer sacrifícios a Deus no deserto. Ou seja, Deus queria tirá-los da opressão de Faraó, da opressão do Egito, e fazer com que aquele povo lhe prestasse honras, homenagens, fazer uma festa, oferecer sacrifícios a Deus no deserto. Essa é a ordem que Deus dá a Moisés, para que Moisés vá adiante de Faraó dizer isso. E quando Deus, ele manifesta o seu poder enviando aquelas 10 pragas, quando Deus começa a manifestar o seu poder, se revelando àquele povo, visto que na época não havia literatura, não havia um livro sagrado, então Deus se revela quando ele abre caminho onde não tem caminho. Onde em Êxodo capítulo 14 o povo vai atravessar o mar a seco. Deus se revela quando no capítulo de número 16 ele faz com que a comida venha do céu. Quando no capítulo 17 ele faz com que a água saia de um seixal, de uma rocha. Então primeiro Deus se revela mostrando o seu poder, o que ele pode fazer. Mas quando nós chegamos no capítulo 19, Deus quer fazer uma aliança com aquele povo. Deus faz questão de dizer: vocês viram como eu tirei vocês de lá? Vocês perceberam como com mão forte eu os resgatei das mãos do inimigo? Aí Deus vai dizer o seguinte, vai comigo para o livro do Êxodo, capítulo de número 19. Livro do Êxodo, capítulo de número 19. E eu quero ler com você o que está escrito no versículo 4. Diz assim, Êxodo 19, versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Ou seja, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês do governo inimigo e vos trouxe a mim. Aí no verso de número 5 ele diz: agora pois, se diligentemente, preste atenção nisso aqui, se diligentemente, o que é diligência? É zelo, é cuidado naquilo que faz. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto,
então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, primeiro Deus tira do Egito e traz para si. Ele manifesta os seus sinais, os seus prodígios. E agora ele mostra para o povo: vocês viram o que eu fiz por vocês? Eu tirei vocês de lá da escravidão. Eu vos trouxe a mim com mão forte. Agora, se com zelo, com diligência, com extremo cuidado, com empenho, dedicação naquilo que faz, se vocês ouvirem as minhas palavras, presta atenção na exigência que Deus faz. Deus exige este zelo, este cuidado, esta dedicação. Então, se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês guardarem o meu conserto, então vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Vocês serão o meu reino sacerdotal. Entre todos os povos que há na terra, vocês serão conhecidos como o povo de Deus. Quem entendeu isso aqui? Olha a exigência que Deus faz: zelo, cuidado, diligência naquilo que ouve, em guardar este concerto. Então Deus diz: vocês serão o meu reino sacerdotal. Esta é a palavra que Deus manda Moisés ir diante do povo dizer, depois de que eles foram resgatados e depois que eles viram um Deus que opera milagres. Por isso que quando Moisés vai adiante do povo dizer essas palavras, todo o povo concordou. Porque eles pensaram: quem é que não quer ser de um Deus que abre caminho onde não tem caminho, que envia comida do céu, que tira água de um seixal? Quem é que não quer servir um Deus que dá vitória a um povo despreparado contra um exército que tem uma força aparentemente superior? Então o povo, em concordância, se você observar no verso 8, diz assim: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Quer dizer que houve então uma concordância geral. Tudo que o Senhor falar, faremos. E quando você olha a partir do capítulo 20, vem então os mandamentos. Bom, já que vocês falaram que vão fazer o que eu falar, então aqui está as ordenanças. E quais são os mandamentos que vêm logo de cara? Não tenho outros deuses diante de mim. Por que Deus diz isso? Porque a terra que eles vieram era uma terra idólatra. Os egípcios, eles veneravam o faraó. Os egípcios adoravam pirâmides. Os egípcios, eles tratavam árvores como Deus, bois como Deus. Então agora que aquele povo se submete ao Deus, agora eles são reino sacerdotal do Senhor, então Deus vai dizer: não dividam a adoração com ninguém. Não tenham outros deuses diante de mim. Isaías 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus mostra que Ele é um Deus exclusivo e que não aceita dividir o seu povo. Ou vocês me pertencem, ou vocês não me pertencem. Ok. Então, o que Deus quer deles? Que eles sejam diligentes em relação às coisas de Deus. Como no Êxodo capítulo 5, a ordem que Deus dá a Moisés ir diante de Faraó é: eles vão me prestar culto. Eles vão fazer uma festa no deserto, eles vão oferecer sacrifícios no deserto. Mas o povo não sabia como. E é por isso que no capítulo de número 25 do Êxodo, Deus, ele vai mostrar como tudo deveria ser feito. Então, quando você olha para o capítulo 25 de Êxodo, você percebe que Deus dá uma ordem para que o tabernáculo fosse construído, e Deus vai dar as medidas exatas.
Deus vai dizer como deveria ser a vestimenta sacerdotal, como deveria ser a cortina do templo, como deveria ser a pia de bronze, o altar do holocausto. Então perceba, Deus, Ele ordena como tudo deveria acontecer, como Ele deveria ser adorado. Ninguém poderia chegar lá e dizer, eu vou adorar a Deus desse jeito, porque o meu coração que sente em ser assim. Não. No que diz respeito à adoração, ao culto que eles iriam prestar a Deus, eles deveriam proceder exatamente como Deus havia ordenado. E é por isso que haviam leis cerimoniais, para que ninguém oferecesse a Deus um culto que fosse contrário àquilo que Ele havia ordenado. Quem entendeu isso aqui? Diga amém. E isso na relação de Deus com os descendentes de Abraão. Perceba que Deus exige da parte deles diligência, cuidado, zelo, no que diz respeito ao culto, às obras, ao serviço que eles iriam prestar a Deus. Ok, mas nós não somos judeus. Nós não pertencemos à antiga aliança. Nós não fazemos parte daquele calendário anual litúrgico dos judeus. Nós somos a igreja de Cristo. Gálatas 6,16, Paulo escreveu: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. Então, a Israel na antiga aliança tipifica a igreja. Agora perceba, Deus não mudou. Embora nós estamos no tempo da graça, o mesmo Deus que lá no capítulo de número 20 de Êxodo diz, eu sou um Deus zeloso, Ele requer da sua igreja zelo em relação às coisas de Deus. Eu quero ler com você um texto que Paulo escreve a Tito, no capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2. Este zelo, este cuidado, esta diligência, tem que fazer parte da vida devocional da igreja. O Salmo 69, no qual iniciamos a mensagem, é de Davi. E Davi era um homem zeloso naquilo que fazia. A palavra diz que Davi, quando cuidava das ovelhas do rebanho do seu pai, por causa do zelo que ele tinha pelas ovelhas do seu pai, ele coloca a sua vida em risco quando ele vai medir forças com o leão e com o urso. Davi enfrentou muitas guerras ao perceber que o exército de Israel estava sendo ameaçado por outros povos. Então Davi era um homem zeloso em tudo aquilo que fazia, e principalmente quando o assunto era a sua devoção a Deus, o seu serviço a Deus. Por isso que Davi no Salmo 122, versículo 1, ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que no Salmo 27, versículo 4, Davi vai escrever, uma coisa eu pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, Ele me guardará. Então perceba, Davi era um homem zeloso pelas coisas de Deus. Eu pedi para você abrir num texto de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11, é Paulo que escreve a Tito. Diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria, justa,
e piamente. A salvação de Deus se manifestou a nós. Nós somos tirados do Egito. Já não é mais Faraó que nos governa. Não estamos mais aprisionados às paixões e os vícios que combatem a nossa alma. Nós somos salvos, trazidos das trevas, então a nossa vida deve ser sóbria, justa e piedosa. Agora olha o verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, ao comunicar Tito acerca do propósito de Deus, ao remir o pecador, ao tirar o homem da mão de Faraó, ao transformá-lo, ele tem uma vida piedosa, justa, se afastando das concupiscências mundanas, mas ele diz que esse povo é um povo seu, zeloso de boas obras. Então Paulo faz questão de mostrar que estas boas obras, elas devem ser caracterizadas pelo zelo daquele que as faz, pelo cuidado em que aquela obra realmente necessita, pela dedicação, pela diligência que aquela boa obra requer. Então o que Paulo está querendo dizer numa linguagem popular? Não faça para Deus as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você quer ver uma coisa? Volta aqui para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. A intenção de Paulo era conseguir com os irmãos de Corinto uma coleta para ajudar os cristãos pobres da Judéia. A intenção dele é fazer com que os irmãos de Corinto sejam generosos com o fim de abençoá-lo com recursos, para que um povo desprovido seja abençoado com aquilo. E na escrita de Paulo aos Coríntios, Paulo faz questão de mostrar que o zelo que eles tiveram, o cuidado que eles tiveram, a generosidade deles, foi algo com extremo zelo e cuidado. Segundo os Coríntios capítulo 9, versículo 1, está escrito assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo. Presta atenção nisso aqui. Quando ele fala a prontidão do vosso ânimo, ele está falando da disposição em ajudar. Como os irmãos estavam engajados naquela missão. Paulo não precisou contar a historinha. Porque a viúva, ela fez primeiro para o ministério, e Deus multiplicou o que ela tinha, e Deus vai multiplicar também se você... Paulo não precisou. Paulo faz questão de escrever acerca da prontidão do vosso ânimo. No verso 2, na continuação diz: da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Olha o que Paulo está dizendo: tem muita gente olhando para a prontidão de vocês, tem muita gente olhando para o zelo de vocês, para a diligência de vocês, com capricho, cuidado, a intensidade da devoção que vocês têm nas coisas de Deus, e isso tem estimulado a muitos. Puxa, eu olho para o irmão ali, o irmão está sempre cantando, sempre empolgado, está sempre interagindo, está engajado com as coisas de Deus. Eu preciso desse ânimo também. Eu quero ser assim também. Então as pessoas olhavam para a prontidão deles, para o zelo que eles tinham. Como Paulo diz, este zelo
tem estimulado a muitos, verso 3, mas enviei esses irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Paulo está falando de recursos. Só você olhar o contexto, você vai perceber que desde o capítulo 8, a intenção de Paulo era coletar recursos para ajudar um outro povo, mas ele faz questão de mostrar o zelo, o cuidado, a prontidão, a diligência que os irmãos tinham em relação à necessidade do outro. E isso é servir a Deus, isso é ser servo do Senhor. É essa a diligência que o Senhor requer do seu povo. Irmãos, nós temos que entender que a igreja é um corpo, e o corpo é um conjunto de membros, e um conjunto de membros que formam um corpo faz com que cada membro tenha a sua atuação. Aquilo que as mãos fazem, os pés não podem fazer. Os pés têm a sua função, as mãos têm a sua. Eu não posso enxergar com os ouvidos, para isso Deus me deu os olhos. Eu não posso falar pelos cotovelos, embora tenha alguns que ainda consigam. Mas cada membro do corpo tem a sua função. Então, quando o assunto é zelo com as coisas de Deus, eu e você, nós precisamos entender que ao ingressarmos no reino, ao fazermos parte do corpo cujo Cristo é o cabeça, então nós também temos que cooperar para o progresso do reino, para o desenvolver do corpo. Por isso que Deus, para a edificação da igreja, Ele dá dons. Ele olha para um membro do corpo e diz: esse cara é atencioso, ele sabe ouvir, ele tem amor por vidas, então eu vou dar a ele o dom de ensinar. Olha, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que ela não tem nojo de pessoas que estão sujas e mal vestidas. Eu vou dar certo dom para ele. Olha, aquela pessoa ali, ela é uma pessoa extremamente útil na manutenção, no cuidado que ela tem. Ela não tem tempo ruim em entrar no banheiro da congregação e limpar. Então eu vou fazer com que o coração dela tenha um ardente desejo por essa obra. E eu, irmãos, e você, nós temos que buscar estes dons. Você quer ver uma coisa? Volte aqui para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo, desde o início do capítulo, ele vem falando acerca da diversidade dos dons. E falando dos dons, ele começa a tratar justamente a igreja como um corpo. Ok? A igreja como um conjunto de membros. Se você observar, por exemplo, o versículo 14, acompanha aí comigo. 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 12, versículo 14. Paulo escreveu assim, ó: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Talvez você olhe para sua mãe e diga assim: nossa, graças a Deus, essa mão aqui me ajuda a segurar o microfone.
Ufa, imagine eu, como seria difícil pregar se eu não tivesse mão. Mas o dedo mínimo do pé é tão importante quanto a mão. É isso que Paulo está querendo mostrar. Independente se seja a pessoa mais influente na igreja, ou aquele irmãozinho que está chegando, todos diante de Deus têm a mesma importância e são necessários para o corpo. Agora, Paulo está usando essa figura de linguagem porque ele está tratando a questão dos dons, da habilidade que Deus dá aos membros do corpo para a edificação da própria igreja, que é o corpo. Se você observar aqui no versículo de número 25, diz assim, ó: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, qual é a ideia de Paulo? É mostrar que Deus, ele capacita alguns de um jeito, ele dá habilidades para outros, para que no fim de tudo, um cuide do outro. Todo mundo entendeu isso aqui? Imagine se Deus não tivesse me dado a habilidade que ele me deu, e não tivesse dado a ninguém. O que ia acontecer aqui no culto? A gente ia ter que procurar alguma coisa para fazer durante essa 1 hora. A gente ia ter que preencher o culto com outra coisa. Pô, dança, teatro, balé. Mas essas coisas, dança, teatro e balé, não produzem edificação. O que edifica é justamente a pregação, porque a fé vem pelo ouvir. Então Deus pega um cara sem noção que nem eu e dá um dom. Mas é para meu benefício? É para que eu tenha um senso de superioridade? É para que eu olhe para você de cima para baixo, ou então diga, eu sou o seu Abraão? Não, Deus me deu o dom para que a igreja seja instruída, para que a igreja seja abençoada. Por isso que no versículo de número 31, que é o versículo que eu quero ler com você, Paulo escreveu assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente. Procurai com zelo. Como assim procurai com zelo? Irmãos, não pensa você que eu dormi e quando eu acordei, Deus foi lá, meu servo, eu estou colocando uma palavra na sua mente. Como seria bom? Ou igual eu vi num meme da internet, um chinesinho, numa sala de aula fazendo assim, para que toda a instrução que está no livro viesse para a sua mente. Não. Deus me deu um dom? Deu, mas eu preciso ter diligência. Eu preciso buscar. Eu preciso pesquisar, estudar, acordar cedo, dormir tarde, investir recursos. Então eu pego R$100 e penso, uau, eu vou no McDonald's. Mas a minha consciência diz, com R$100 você pode comprar um livro que estuda a carta que você precisa estudar. É zelo, é diligência, é cuidado que requer daquele que recebe de Deus um chamado, dedicação, empenho. O que eu faço vai produzir benefícios na vida dos irmãos da igreja. Qual foi a habilidade que Deus te deu? Pastor, infelizmente nenhuma. A questão é, você tem procurado com zelo? Você tem buscado? Você tem pedido a Deus? Porque é isso que Paulo está ensinando acerca dos dons, do corpo e do zelo que cada um tem em buscar aquilo que vai ser útil para a edificação do corpo de Cristo. E é este zelo que tem que nos devorar, nos consumir, nos encher de entusiasmo, de empolgação, de fervor. São pessoas assim que Deus procura como aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu preciso aprender, eu preciso ser útil, eu preciso ser mais influente, eu preciso apresentar o reino para alguém, eu preciso mostrar Jesus para alguém, eu preciso ensinar o evangelho para alguém, mas eu não sei como. Você também não sabia falar, você precisou aprender, você não sabia andar, você precisou aprender.
Você começou a trabalhar no primeiro emprego, você não conhecia nada, você precisou aprender. A questão é que para tais coisas você teve zelo, dedicação e cuidado, mas para as coisas de Deus é irrelevante. E é exatamente por não buscar, por não aprender, que as pessoas fazem as coisas para Deus de qualquer jeito. Não, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, Paulo quer falar de zelo, de fervor. O capítulo 12, versículo 1 de Romanos, volta aqui rapidinho. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Olha só. Por que eu disse para você, meus irmãos, para vocês, que Deus, quando mandou em Êxodo 5 Moisés ir adiante de Faraó, Deus deu uma ordem: eles vão fazer uma festa, eles vão me oferecer culto, eles vão fazer sacrifícios. E lá, a partir do versículo 25, Deus vai mostrar como tudo deveria ser feito. Qual seria a medida do tabernáculo? Como deveria ser a arca da aliança, o altar de bronze, a mesa da propiciação? Deus mostra como deve ser o culto, como ele deve ser honrado, como o sacerdote deveria se vestir, como deveria estar o povo. E eu estou dizendo isso para você, para que isso fique na sua mente, irmãos. Quando o assunto é adoração, a questão não é o que pode ou o que não pode. Porque quando o assunto é adoração, quando o assunto é culto, surgem as perguntas: pastor, pode isso? Pode aquilo? Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Quando o assunto é culto, é adoração, a questão não é se pode ou se não pode. A questão é: está ordenado? Porque a maioria das denominações, elas trazem o paganismo para dentro da igreja. Escute, Deus estabeleceu a maneira como ele quer ser adorado. Então, a Bíblia não faz nenhuma proibição a eu fazer um culto de festa junina para Deus. Não proíbe. A questão é: Deus ordenou que fosse feito isso? Ah, pastor, mas olha, no culto tem dança, tem pessoas dançando, e vira para lá, vira para cá, e a Bíblia proíbe? Não, não proíbe, mas a questão é: Deus ordenou isso? Porque na liturgia de culto dos judeus, Deus disse o que deveria ser feito. Pastor, eu senti no coração de fazer um culto plantando bananeira. A Bíblia proíbe isso? Não. Mas Deus ordenou isso? Essa que é a questão. Porque o problema de muitos é o culto se tornar antropocêntrico, a ponto do centro do culto ser a personalidade humana, e Deus fica de lado. Pastor, eu fui no lugar ali, tinha um monte de gente tomando quentão, fogueira, pintando assim, dentinho, chapeuzinho. Não estou fazendo nenhum tipo de crítica à festa junina, ok? Mas Deus não pediu para fazer culto de festa junina. E boa parte das igrejas hoje, vai lá para você ver, tem bandeirinha. Porque as pessoas querem trazer o mundo para a igreja. Eu pedi para você abrir em Romanos capítulo 12, no versículo 1, Paulo escreveu assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Paulo está falando do quê? Do culto. O culto a Deus não pode ser na forma do mundo. Não vos conformei. O que é conformar? É estar na forma. Então eu posso ter ideias mirabolantes, mas Deus estabeleceu como ele deve ser adorado. Paulo está dizendo: não se conformem com este mundo,
mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, deixa isso entrar na sua mente. Não é uma questão de estar proibido ou não. A questão é que Deus escolheu como Ele deve ser adorado. E se eu quiser adorá-lo da maneira como Ele quer, então eu preciso entender na sua palavra qual é a vontade dEle. É por isso que no culto, o que Deus exige? Oração, canções que expressam quem Ele é, santo, divino, soberano, canções que expressam aquilo que Ele faz, oração, louvor, ofertas e pregação. Até a pregação, para ser aceita por Deus, como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 2, deve estar em concordância com aquilo que Ele quer. Então, quando o assunto é culto, quando o assunto é devoção, quando o assunto é adoração, Deus não está preocupado com o que eu quero oferecer, mas com o que Ele exige que eu ofereça. Todo mundo entendeu isso aqui? Agora, a questão é que para isso é necessário também o zelo, o cuidado, a diligência e a devoção. Por isso que ainda em Romanos 12, no capítulo de número, ou melhor, no versículo de número 11, Paulo vai escrever o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado. O que é vagaroso? É lento, é devagar, é o Rubens Barrichello da fé. É devagar, quase parando. Sabe, irmão? É o que eu costumo dizer. A pessoa estava na festa junina, naquela alegria, naquela empolgação, batendo o pezinho para os irmãos não ver que ela estava querendo dançar. Aí chega na igreja, não tem disposição, não tem ânimo, parece que está num velório. Sabe? O camarada vai no estádio de futebol e ele se empolga, grita, pula, vibra, chora, se emociona, expressa as suas emoções naquele momento, naquele cenário, com alegria, mas vem no culto, parece que não tem alegria de estar na casa de Deus, de ver os irmãos, de cultuar o Senhor. Paulo diz: não sejam devagar no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa importante em relação ao fervor, pelo amor de Deus. Porque as pessoas acham que o fervoroso é o que fala alto, é o que grita, é o que fala labachura e cantas. O fervoroso, principalmente no meio pentecostal, é aquela pessoa que decreta, que profetiza, que fala alto, que roda. Mas não tem nada a ver, irmãos. O fervor que Paulo se refere está explicado no próprio contexto. Cuidado, devoção. Ele diz: sejam fervorosos no espírito. Como? Servindo ao Senhor, trabalhando para Deus, fazendo o que agrada a Deus. Mas como? Com empenho, com entusiasmo, com dedicação. É isso que Paulo está querendo ensinar. Irmãos, este empenho, este entusiasmo, essa dedicação, quanto mais intensa ela for, mais vai colocar pessoas contra você. E acostuma com isso. Quanto maior a minha dedicação com as coisas de Deus, maiores são as possibilidades de encontrar pessoas que não concordam com a expressão da minha fé. É isso. O Salmo 69 é um salmo profético acerca do próprio Jesus. Porque foi ele que se sentiu estranho no meio da sua casa entre os seus irmãos. Foi ele que foi rejeitado por causa do zelo com as coisas de Deus. Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo, por causa do zelo que ele tinha com a igreja, ele escreve a carta confrontando os falsos mestres que se infiltraram entre os irmãos, depreciando o seu ensino.
Então Paulo chega a escrever à igreja pedindo paciência aos irmãos, porque mais uma vez ele tocava em um assunto delicado, que os irmãos já estavam cansados de ouvir, mas a insistência de Paulo era por causa do zelo que ele tinha com a igreja, o zelo que ele tinha com a sã doutrina. Então ele não tinha receio de confrontar o falso ensino. Irmãos, rapidinho, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 13, 2 Coríntios 11, 13, acompanha comigo, está escrito assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque Paulo identificou que lá em Corinto haviam comercializado a fé, que lá em Corinto haviam pessoas que estavam se apropriando do evangelho para lucrar. Paulo entendeu que lá em Corinto haviam homens fraudulentos, e ele identifica que quem atua por trás desses homens é o próprio Satanás, que muda de figura, parecendo ser justo quando na verdade é iníquo, parecendo ser de Deus quando na verdade é um falso. Então Paulo mostra à igreja que esses obreiros fraudulentos, que modificavam o evangelho, que comercializavam a fé, eram instrumentos de Satanás que estavam atuando na igreja. Então Paulo escreve para confrontá-los. E se você observar no versículo de número 1, diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Paulo está dizendo: tenham paciência comigo. Verso 2: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo está dizendo: olha, irmãos, não me levem a mal não, não fiquem chateados comigo não, eu falo essas coisas, mas não é por mal não, mas é que eu tenho zelo de Deus por vocês, porque a minha missão é apresentá-los a um marido como uma virgem que nunca foi violada, que não perdeu a sua pureza, a uma virgem pura diante de Deus. Por isso que eu sou chato assim, por isso que eu incomodo tanto com esses assuntos. Mas aí Paulo fala dos seus receios. Olha o versículo de número 3: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, e o que significa astúcia? Habilidade de enganar. O obreiro fraudulento, o que se transfigura em anjo de luz, que é instrumento das trevas, que trabalha por Satanás, ele tem habilidade de enganar. Ele não parece ser falso, ele não parece ser mentiroso, ele tem habilidades. Alguém aqui já sofreu golpe de estelionatário? Os caras são bons de lábia, os caras são bons de conversa, o cara faz uma mentira parecer uma verdade. Então Paulo está dizendo: olha, eu preciso que vocês me suportem, eu preciso que vocês tenham paciência, porque eu sou zeloso, mas eu tenho um zelo de Deus por vós, porque eu preciso apresentá-los como uma virgem para o marido, a saber, Cristo. Mas eu tenho os meus receios, eu tenho as minhas preocupações, porque aí ele vai dar um exemplo. Qual é o exemplo que Paulo vai dar? Como foi que o pecado entrou no mundo? Satanás, querendo colocar a mulher contra a vontade de Deus, entrou na mente dela, fez ela enxergar o pecado como algo desejável. Aí observe,
Versículo 3: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo, mas como esses falsos iriam nos enganar? Paulo, como que Satanás iriam convencer? Logo nós, que somos bem instruídos, versículo 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Paulo chama em Gálatas 1:8 de maldito aquele que traz uma mensagem que não condiz com a mensagem da Escritura. Em que consiste o zelo de Paulo? Em confrontar as heresias, em não permitir que aconteça na igreja de Deus aquilo que nasceu na engenhosidade do coração humano. Porque Paulo era zeloso, Paulo tinha cuidado com as coisas de Deus. Paulo se sentia ofendido quando ficava sabendo em que igrejas onde ele passou estavam anunciando um outro evangelho, estavam apresentando um outro Cristo, uma outra mensagem. Então ele diz: eu estou zeloso com o zelo de Deus, ou seja, essa obra me foi confiada, Deus me deu esse privilégio, eu fico enciumado quando alguém fala mal de Deus perto de mim, quando alguém brinca com as coisas de Deus perto de mim. Mas por que ele faz isso? Por causa do zelo, ainda que alguns se escandalizem, ainda que alguns se entristeçam. Você lembra de João capítulo 2, Jesus chega no templo, e quando Jesus chega no templo, estava acontecendo uma safadeza ali. Como viam pessoas de várias partes, pessoas iam trazendo uma moeda diferente da moeda que era utilizada lá. Então, com a intenção de comprar aquilo que era oferecido em sacrifício, no culto, algumas pessoas iam fazer câmbio de moedas, trocando uma moeda do seu país por uma moeda local. O problema é que homens estavam lucrando absurdos com isso. E aí Jesus chegou lá. Vai comigo aqui para João capítulo 2. João capítulo 2. Versículo 13. Já estou partindo para a conclusão. João 2, versículo 13. Presta atenção, diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Agora entenda, quando você lê Levítico capítulo 5, versículo 7, aliás, todo o capítulo 5, você vai perceber que bois, ovelhas e pombas faziam partes da liturgia de culto dos judeus. Eram o meio pelo qual eles demonstravam sua devoção ali. E havia alguns homens que estavam ali comercializando e fazendo câmbio. Então, se a pessoa, por exemplo, chegasse lá e falasse: foi só um exemplo para ficar fácil de entender. O Brasil, você usa a moeda chamada real, mas o cara veio com $1, e só dá para comprar com real. Então o cara vai no câmbio, assim, esse dólar aqui está tantos reais, toma. Aí depois ele vai lá e compra o que ele precisa comprar. Era isso que estava acontecendo ali. Aí Jesus viu isso, aí observe, versículo de número 15. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então Jesus chegou ali e espalhou o dinheiro, botou os bois para correr, as pombas voaram, as ovelhas foram embora. Ele botou os caras para correr e disse: aqui não é lugar para isso. Aquilo é um lugar de culto. Aquele é um lugar onde Deus escolheu para receber do seu povo as homenagens que lhe eram postas, as honras que lhe eram devidas. Esse lugar é um lugar chamado casa de oração, e vocês estão fazendo aqui um covil de ladrões. Perceba que o próprio Jesus... Agora, por que Jesus faz isso, irmãos? Porque ele era arrogante? Porque ele era estúpido? Porque ele queria se aparecer? Não, por causa do zelo com as coisas de Deus.
Então ele vai botar os homens para correr, e quando os discípulos viram aquilo, eles se lembraram de uma coisa. O que eles lembraram, pastor? Olha o que está escrito no versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Quando eles viram Jesus fazendo aquilo, eles lembraram do escrito de Davi. Ele não está fazendo isso por acaso. Ele está fazendo isso por causa do zelo que ele tem com as coisas de Deus. Ele está fazendo isso por causa da sua diligência com as coisas de Deus. Irmãos, algumas aplicações rápidas aqui e eu prometo terminar. Sendo o zelo um cuidado extremo, uma dedicação naquilo que faz, sendo um zelo um empenho, um esforço excessivo, a pergunta que tem que ficar para a nossa reflexão é: será que nós temos zelo com as coisas de Deus? Será que somos zelosos na nossa devoção a Ele? Você precisa sair daqui pensando nisso. Será que nós podemos ser como Davi: o zelo da sua casa me devora? E qual é a comparação que você precisa fazer para chegar à resposta que você precisa? O camarada, quando ele ingressa no mercado de trabalho, ele começa cheio de planos. O primeiro deles é passar pelo período de 3 meses no serviço e ser efetivado. E uma vez que ele consegue ser efetivado, então ele já começa a planejar a primeira promoção. E para que isso aconteça, ele vai investir tempo, ele vai ser pontual, ele vai ser diligente naquilo que ele faz, ele quer impressionar a pessoa que o contratou, quer se tornar uma pessoa de confiança, e isso vai requerer dele esforços, dedicação, cuidado, pontualidade, honestidade, trabalho. Então ele faz, porque ele tem planos, porque ele tem objetivos. Mas e quando o trabalho é na obra de Deus? E quando o serviço que prestamos é em evangelizar alguém, e anunciar o reino, falar do amor de Deus, estender as mãos para quem caiu, ajudar alguém que está sem rumo, sem direção, será que nós temos esse esforço? Será que nós temos esse cuidado, essa motivação, essa diligência? Porque quando envolve dinheiro, recursos, promoção, pode ter certeza que a pessoa está ali de corpo e alma. Uma pessoa disse assim para mim, porque eu fui cobrar, né? E aí, como é que tá? Está lendo os capítulos? Hoje qual é o capítulo que a gente vai ler? Ai, pastor, sabe, não tenho lido não. Ah, por que você não tem lido? Ah, pastor, eu fiz faculdade, eu passei 4 anos lendo e eu canso. E, pois é, quando você viu a possibilidade de lucrar, você se esforçou. Agora Deus te salvou de graça. Deus te deu a eternidade de graça. A única coisa que Deus quer, Jesus diz em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras. João 5,39, examinais as Escrituras. Apocalipse 1,3, bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem a palavra dessa profecia. Mas nós trabalhamos tanto e sonhamos, lutamos, nos esforçamos e não medimos esforços para fazer aquilo que é do nosso interesse. Mas e o zelo pelas coisas de Deus? E os esforços que precisamos empregar na nossa vida devocional? Eu estou cansado. Quantas vezes você não foi trabalhar cansado? Eu estou com dor de cabeça. Quantas vezes você não foi trabalhar com dor de cabeça? A pessoa, quando ela chega atrasada no trabalho, ela vai no patrão e diz: ô patrão, o Uber atrasou, olha o ônibus, olha isso, olha aquilo. Agora a pessoa, ela chega atrasada num culto de domingo, num culto onde a pessoa está de folga, onde ela poderia se programar, mas aconteceu uma fatalidade, um ônibus atrasou, domingo demora mais, o Uber cancelou a corrida, e aí não deu para sair. Tudo bem, irmãos, acontece. Agora todos, enquanto você não entender que a personalidade a ser reverenciada aqui é Deus, você vai continuar servindo a Deus de maneira negligente. Porque ninguém se reúne aqui para adorar pastor, músico ou homens. Deus é o centro da personalidade do culto.
E deixa eu dizer uma coisa para você, igreja cristã Primeiro Amor. E o que eu vou dizer agora não serve para os visitantes, mas para a igreja cristã Primeiro Amor. Quando você saiu da sua casa e veio aqui, você saiu com um propósito. E o propósito é cultuar a Deus. Ok? Irmãos, membro de igreja não assiste culto. Quem assiste culto é visitante. É quem tem noção do que está acontecendo. Quem é igreja de Jesus oferece culto. Nós oferecemos culto. Nós exaltamos a Deus com os cânticos, com as orações, com a pregação e com as contribuições. Ok? Você chamou alguém, filho, vamos lá. Ele não conhece, ele não sabe, não tem noção, é a primeira vez. Ele veio para assistir o culto. Você não. Você veio prestar um culto a Deus. Você veio louvar e engrandecer aquele que o resgatou. Agora, a questão é, por que você faz isso de qualquer jeito? Não te ofende chegar 20 minutos atrasado, todo domingo? Você acha normal? Então por que você precisar subir em cima da calçada de moto, de carro, para não chegar atrasado, você faz? Por que você chega para o patrão e dá satisfação por causa disso, aquilo, e você chega num culto, onde Deus vai ser exaltado? Eu fico imaginando Deus pensando, quando é para você 1 minuto de atraso é uma eternidade, quando é para mim, você faz de qualquer jeito. Vamos pensar, irmão, vamos amadurecer isso aí. Não pode acontecer não, não pode. Uma fatalidade, uma ocasião, acontece. Agora, todo domingo, todo culto, eu vou mudar de igreja porque o pastor está muito estupidão hoje. Você pode mudar, mas enquanto você tiver o objetivo de servir a Deus, ou é do jeito dele, ou você não está servindo a Deus. Ou você faz como ele ensina, ou então você está adorando a você mesmo, o seu ventre, as suas convicções, a sua religião, porque Deus estabeleceu como ele deve ser adorado. E se nós não tivermos zelo, nós vamos oferecer para Deus qualquer coisa. Quando eu falei sobre isso no nosso devocional de sexta, eu usei como exemplo uma pessoa que participa de uma orquestra, de um cântico. Se ela for se apresentar diante de um prefeito, se ela for se apresentar no Palácio do Planalto, ou ainda que seja numa estação de trem, onde muitas pessoas podem assistir, ela vai ficar ansiosa, inquieta, vai dar frio na barriga, a pessoa vai ficar pensando naquilo a noite inteira. Aí ela vem oferecer um culto a Deus, ela vai dizer assim, se os irmãos souber, me ajuda, porque eu não conheço a letra. Irmão, como é que você vai oferecer isso para Deus? Está todo mundo entendendo? Nós precisamos parar e pensar, irmãos. Nós nos reunimos aqui para prestar culto, para servir a Deus. E Deus não aceita que as coisas sejam feitas sem zelo, sem diligência, sem dedicação, sem cuidado. Você deveria ficar constrangido ao ouvir essas coisas, porque eu fico. Eu sou o primeiro a pensar, meu Deus, onde estou falhando, onde eu estou errando. Então, quando o assunto é serviço, para ele faz o melhor. Para Deus, fazer o quê? Como ser diligente, pastor, servindo a Deus, trabalhando para ele? Cara, você sabe que no dia tal você vai conversar com alguém? Pega um texto, leia, ore. Peça para Deus abrir sua mente. Quando você for conversar com esse alguém, ainda que você não consiga fazer o que você pensou, Deus ele vai reconhecer o seu esforço. Pastor, como é que eu vou servir a Deus com diligência? Você vai varrer. O obreiro negligente, ele vai varrer o salão da igreja. É só um exemplo. Isso não acontece aqui. O obreiro com pressa de ir embora, ele vai varrer. Daqui para lá, daqui para lá. O diligente, ele vai nos cantinhos, porque ele sabe que ele está fazendo para Deus. O que canta, como ele sabe que é para Deus, ele vai ensaiar, ele vai treinar, ele vai caprichar, porque ele sabe que aquilo é para Deus. O pregador, por mais que ele não seja intelectualmente preparado,
Por mais que ele ainda não está evoluído, por mais que ele ainda não adquiriu experiência como o ofício exige, mas ele está lá, porque ele sabe que aquilo é para Deus, ele sabe que ele precisa estudar e aprender. É essa diligência que Deus busca em mim e em você. A questão é, será que nós temos este zelo? No que diz respeito aos sentimentos, o cara conheceu a moça conheceu o cara, e com a intenção de conquistar, então ele pronuncia palavras de amor, ele faz declarações, ele faz aquele mimo, ele compra aquilo que ela gosta, ele procura estudar as vontades dela, para que ele possa surpreendê-la. E para Deus? Qual foi a última vez que você falou: pai, eu te amo? Qual foi a última vez que você falou: Senhor, eu preciso de ti, me faça companhia, esteja comigo? Você se declara para alguém que você mal conhece, ou que você conheceu há pouco tempo, que pode te decepcionar, que pode mentir para você, que pode tomar o que você tem, que pode ser desonesto, mas e o Deus que te salvou, que te resgatou, que te deu uma vida nova? E quando o assunto é finanças, a pessoa não mede esforços, não faz cálculos, não pensa nas consequências, mas quando é aquilo que vai impressionar os outros, ela gasta mesmo não podendo, porque se ela chegar com aquele tênis, com aquele vestido, com aquele celular, as pessoas vão dizer: uau, está progredindo, está prosperando. Então, para os seus interesses, ela usa as suas finanças para a sua glória, para o seu bem-estar. Mas quando o assunto é para Deus, é o resto do resto dos restos, e só faz porque o pastor é chato. Onde é que entra a diligência, irmãos? Onde é que está o cuidado, o zelo? Davi diz: o zelo da sua casa me consome. Quando Deus exige a adoração do seu povo, Deus diz: é todo o coração, é toda a alma e é todas as forças. E aí? Será que Deus pode olhar para a igreja cristã Primeiro Amor e dizer: esse pastor é diligente, esse pastor é zeloso? Será que ele pode dizer: esse evangelista, ele está empenhado, está engajado, esse irmão está envolvido, esta pessoa, aonde ela está, ela é diligente naquilo que faz? Será que Deus pode dizer isso a mim e a você? É isso que nós precisamos parar e pensar. Deus nos tirou do Egito para oferecermos culto. Isaías 43:7 diz que Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor, e nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. Toda a igreja de pé, por favor.